Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes para mais essa atividade da Semana Universitária da UNB em 2021. Essa atividade intitulada O Projeto Acolhimento no Campus Darcy Ribeiro, da UNB, Concepções e Práticas. Meu nome é Júlia e eu vou iniciar a nossa apresentação. Então, eu faço parte da Coeduca, que é a Coordenação de Articulação da Comunidade Educativa. A Coeduca é uma das coordenações que compõem a DASU, a Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária, e por sua vez é uma das diretorias do DAC, o Decanato de Assuntos Comunitários. E eu vim contar para vocês uma parte da história do projeto Acolhimento. E a gente organizou essa apresentação como quem compõe um álbum de memórias, porque é um registro do nosso projeto e que é um projeto muito querido por todos nós que o compomos. Os participantes dessa atividade, mas que não resumem toda a equipe Coeduca, nem todo o projeto Acolhimento, mas os participantes dessa atividade somos eu, que sou psicóloga escolar da Coeduca, eu, Júlia, a Lígia, que é minha colega coeducadora, também psicóloga escolar, a bolsista Tainara Godoy, estudante do curso de Geografia, a bolsista Isabela Ribeiro, do curso de Serviço Social, o bolsista Alan, graduando da Sociologia, a bolsista Mariana Feitosa, também do curso de Serviço Social, o bolsista Matheus Jesus, do curso de Relações Internacionais, e a bolsista Mariana Almeida, também do curso de Serviço Social. Esses são os participantes dessa atividade que vão compor comigo essa apresentação de hoje. Então, vamos começar explicando como que vai ser organizada essa apresentação. Então, a gente pensou em contar a nossa história em 5 passos. O primeiro passo é um pouco do histórico do projeto Acolhimento. Então, o que é o projeto Acolhimento e de onde ele veio? O segundo passo é a nossa fundamentação teórica, ou seja, quais são os conceitos que servem de base para o projeto e para o nosso trabalho. O terceiro passo é contar para vocês a pesquisa que foi feita pelos bolsistas do projeto Acolhimento, que consiste de um levantamento de ações de acolhimento aos calouros na universidade. O quarto passo é a apresentação das informações levantadas na pesquisa, que ajudam um pouco a gente a compor esse cenário do acolhimento na Universidade de Brasília, de que ações vêm sendo realizadas para acolher principalmente os estudantes calouros da Universidade de Brasília. E o quinto e último passo é apresentar as primeiras experiências de acolhimento que foram realizadas pelo projeto Acolhimento, ainda no início de 2020, portanto, antes da pandemia. Então, seguindo com a apresentação, vamos conversar sobre o histórico do projeto Acolhimento. Então, a nossa história do projeto Acolhimento começa antes da existência dele, lá no final de 2015, quando a gente ainda não era Coeduca. A gente, na verdade, era do Serviço de Orientação ao Universitário, que fazia parte da Diretoria de Acompanhamento e Integração Acadêmica, a DAIA, do Decanato de Ensino de Graduação, o DEG. Então, quando a gente fazia parte do DEG, a gente compunha a Comissão de Boas-Vindas da UNB, que é uma comissão encabeçada pelo DEG, mas composta por membros de várias unidades administrativas e acadêmicas da universidade. Então, eu não teria nem como listar aqui para vocês todas essas unidades sem errar, sem esquecer uma,
mas para exemplificar, eu vou dizer para vocês que era decanato de extensão, decanato de assuntos comunitários, decanato de pós-graduação, secretaria de comunicação, assessoria internacional, prefeitura do campus Darcy Ribeiro, enfim, ainda não falei todos os setores. Imagina se eu fosse detalhar todos. Então, a comissão de boas-vindas era uma comissão que já existia há algum tempo para pensar as ações das boas-vindas da UNB. Então, ela organizava e planejava e executava as aulas magnas, né, que agora se chamam Inspira UNB, mas já tiveram outros nomes ao longo da história da comissão de boas-vindas e também ações pontuais em cada semestre. E o SOU compunha essa comissão. Há algum tempo se discutia a importância de repensar o momento do primeiro contato do estudante da UNB com a universidade, que era o registro de matrícula da UNB. O que era o registro de matrícula? Era o momento em que o estudante trazia para a universidade os seus documentos pessoais e escolares para poder garantir a sua vaga depois que passasse no vestibular, no PAS, né, nas seleções da época, e se registrar no sistema da UNB, se tornar um estudante a partir do sistema da UNB. Esse registro de matrícula era uma ação até 2015 bastante burocrática. E os servidores que faziam esse registro sentiam falta de apoio de outros setores da universidade para complementar esse processo, porque eles percebiam que os estudantes e as famílias chegavam com muitas dúvidas a respeito de assistência estudantil, programas da universidade, moradia, ou até dúvidas de como se localizar no campus, né? Então, a comissão de boas-vindas foi reunindo essa preocupação e reunindo todos esses setores para repensar esse momento. E coube ao SOU colaborar com uma parte desse programa de boas-vindas, que era a tutoria de boas-vindas. O que consistiu a tutoria de boas-vindas dos anos de 2016 a 2019? Então, era um edital para veteranos da UNB se candidatarem para serem tutores e realizarem esse trabalho de acolhida dos estudantes nesses dias do registro de matrícula. O que esses estudantes faziam? Então, eles ajudavam tanto na prestação de informações sobre a UNB, no esclarecimento de dúvidas, no encaminhamento para os setores que poderiam dar as informações necessárias, também fazendo um tour pelos campi da UNB, né? Então, cada estudante no seu campus mostrava onde ficavam as salas de aula, os banheiros, os laboratórios, enfim, mostravam todo esse campus, todo esse novo espaço para os estudantes recém-chegados, mas principalmente faziam uma acolhida calorosa. O dia do registro foi se tornando um dia de festa, um dia de comemorar essa entrada na universidade e de, com as suas famílias, poder conhecer o campus, começar a ser acolhido e a construir o pertencimento à comunidade universitária. Então, era uma ação muito feliz que a gente realizava. É uma grande ação em alguns dias do início do semestre, antes do início das aulas, e ela foi encerrada em 2019 por um bom motivo, porque a partir de 2019 foi possível realizar esse registro de matrícula de forma online, o que era muito importante, principalmente para os estudantes que vêm de outras cidades do país, que vêm de fora de Brasília. Porque esse registro acontecia muitas vezes um mês ou até mais antes das aulas, e era muito
penoso para estudantes que vinham de fora virem para Brasília apenas para fazer o registro, para só um mês depois começarem de fato a sua vida de estudante na universidade. Então, assim, a tutoria de boas-vindas foi encerrada, mas ela deixou para a gente muitos ensinamentos importantes que baseiam o projeto Acolhimento. Então, primeiro, a tutoria mostrou para a gente a importância do acolhimento, principalmente, claro, o acolhimento aos estudantes calouros, porque a gente já sabia pela literatura e também pela vivência na universidade que esse primeiro ano na universidade era essencial para construir o senso de pertencimento do estudante à universidade, isso tanto em termos de informações, quanto em termos de convivência comunitária, de conhecimento das ações de entretenimento, lazer, esporte, cultura da universidade, né? Mas, para além dos calouros, a importância do acolhimento para toda a universidade, para que cada retorno de semestre fosse uma comemoração de estar junto em comunidade. E a comemoração dessas novas pessoas que chegam, e chegam com novas ideias que vêm a contribuir para o nosso fazer universitário. E a importância de fazer esse acolhimento como um momento em que cada um se sente reacolhido, né? A gente percebeu que trabalhar nesse acolhimento, tanto para os estudantes quanto para os servidores que compunham essa comissão de boas-vindas, foi muito prazeroso e foi uma renovação dos próprios vínculos com a UNB. Outro ensinamento muito importante do projeto Acolhimento foi a importância do acolhimento entre pares. Ao longo de cada edição, a gente ia vendo tanto que os estudantes veteranos nos ensinavam a fazer cada vez melhor esse acolhimento. Eles ajudavam a gente tanto a saber quais são as dúvidas e demandas do cotidiano de um estudante da UNB, quanto a saber dar o tom da comemoração, da festa, né, das músicas que a gente usava. E também, aos poucos, fomos compondo ações mais sintonizadas com a realidade dos estudantes que chegavam. Então, tinham selfies e todas essas atividades relacionadas com as novas mídias sociais. Então, os próprios estudantes que foram nos ajudando a entender como acolher bem os novos estudantes. E também a importância da construção de uma cultura de acolhimento na universidade. E assim a gente segue para o início do projeto Acolhimento. Em 2019, com a criação da DASU, o Serviço de Orientação Universitária se transforma em Coeduca. E em outubro de 2019 se inicia o projeto Acolhimento, recuperando toda essa nossa experiência anterior como SOU, com o edital da Azul em outubro de 2019. Esse edital foi a realização de um sonho nosso. Ele permitiu a seleção de 17 bolsistas para trabalhar com as equipes da Coeduca, que se localizam nos campi Darcy Ribeiro, Faculdade UNB Ceilândia e Faculdade UNB Planaltina, para trabalhar junto com a gente para construir essas ações de acolhimento. Então, foram 8 bolsistas para o Darcy, 4 para a FCE e 5 para a FUP. E nós hoje vamos nos concentrar na história do projeto Acolhimento no Darcy, que é a equipe a qual a gente pertence. Então, o edital da Azul trazia como objetivo central a colaboração para a construção dessa cultura de acolhimento na UNB e uma cultura de acolhimento, claro, principalmente pensando o acolhimento aos estudantes ingressantes, mas pensando para além deles, porque compreender e valorizar a comunidade universitária
e a importância do acolhimento à comunidade universitária, o senso de pertencimento à comunidade universitária, é algo que colabora profundamente para a trajetória acadêmica de todos nós que compomos a comunidade universitária. Então, a gente percebeu que o acolhimento precisa estar presente em todas as nossas relações e atividades na universidade. E aí, um dos nossos principais objetivos com o edital da DASU, como um primeiro passo, era realizar um levantamento de ações de acolhimento que já eram realizadas na UNB, entendendo que esse levantamento ia tanto nos ajudar a mapear o que já era realizado na UNB, quanto fornecer subsídios e inspirações para novas ações de acolhimento, a serem realizadas por nós e a serem difundidas na UNB por meio do projeto Acolhimento, para que cada unidade acadêmica pudesse pensar suas próprias ações. No campus Darcy Ribeiro, as nossas atividades do projeto Acolhimento começaram por uma formação dos bolsistas. Esses bolsistas, a gente queria construir com eles uma fundamentação teórica comum para as nossas ações. Então, a gente organizou essa formação em 3 etapas, principalmente. A primeira foi a discussão do próprio conceito de acolhimento. Então, a gente buscou na literatura da psicologia e da educação textos que ajudassem a gente a pensar esse conceito de acolhimento e construir um conceito comum. E, ao mesmo tempo, a gente apresentou para os bolsistas essa experiência da Coeduca em outras ações de acolhimento. A segunda etapa dessa formação foi a discussão da própria universidade. O que é a universidade, qual é a função da universidade e, principalmente, qual é a realidade atual da universidade, as políticas públicas de educação superior que a gente tem tido no Brasil e a realidade atual das universidades brasileiras. E, como terceira base para a nossa formação, foi a discussão da nossa concepção de educação, principalmente educação universitária, e de como se faz pesquisa em educação, já que a gente pretendia fazer o levantamento das ações de acolhimento da UNB. Então, foi essa formação inicial que compôs a fundamentação teórica que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Mas claro que ela foi expandida e vem sendo a cada passo do nosso trabalho no projeto Acolhimento, expandida cada vez mais. Então, a gente pensou em organizar a nossa fundamentação aqui hoje em 4 pontos. O primeiro vai ser trazido pela psicóloga escolar Lígia Libânio, que é aquela discussão do conceito de acolhimento. O segundo vai ser trazido pela bolsista Mariana Almeida, que é a experiência do Boas-Vindas na UNB, a partir de um artigo escrito por uma ex-tutora do programa de Boas-Vindas, da tutoria de Boas-Vindas. O terceiro ponto é a discussão de universidade, que a Isabela, a bolsista Isabela Ribeiro, vai trazer para a gente a partir de alguns pontos principais que ela selecionou para hoje. E como quarto ponto, o bolsista Matheus Jesus vai trazer uma discussão sobre ser calouro, sobre essa condição de ingressante na universidade e a quais pontos a gente precisa dar atenção para favorecer essa construção do pertencimento à universidade. Então, fiquem agora com a Lígia Libânio e eu volto já. Obrigada. Olá, eu sou Lígia, sou psicóloga escolar da Coeduca e vou falar então de um texto que é uma referência na nossa bibliografia, que é o texto Acolher a Criança, Educar a Criança, uma reflexão,
da professora Lúcia Helena Cavazin Zaboto-Polino, que é psicóloga, doutora em filosofia, professora do Departamento de Psicologia Escolar do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia aqui na UNB. Então, uma alegria falar do texto da professora Lúcia, que nos orienta desde o primeiro momento, né, do projeto Acolhimento e segue conosco até os dias de hoje. Ele nos acompanha tanto pela sua concepção de acolhimento e de educação que propõe, quanto por nos inspirar a pensar o acolhimento na infância e na continuidade dela, como no caso da chegada dos estudantes recém-ingressos, né? E ele também nos acompanha pela sua forma de ser, porque ele tem uma escrita acadêmica que é mediadora de desenvolvimento e aprendizagem. É um texto muito interessante, gostoso de ler, ele faz um diálogo com a literatura nacional e mundial, traz recortes de textos que são carregados de uma concepção de infância. Então, tem aí nesse texto um diálogo com Peter Pan, Macunaíma, Branca de Neve, João Cabral de Melo Neto, Alice no País das Maravilhas. É um texto que pretende pensar a educação de crianças pequenas, que deve se realizar tendo como sustentação uma reflexão filosófica sobre o que é a infância, qual lugar que a infância ocupa na nossa maneira de ver a vida e o que a gente entende por educação de criança. E aí ele vai ajudar a pensar os diversos contextos sociais em que as infâncias acontecem. Então, ele vai pensar a maneira como a sociedade concebe criança e educação, que condições e possibilidades cada sociedade, em determinado período histórico, cria, né, para determinados gêneros, classes sociais, pessoas de determinadas origens étnicos, raciais. Que tipo de instituições estão envolvidas na educação das crianças, que lugares e instituições que recebem as crianças, qual a organização social, política e econômica do lugar. Também ajuda a pensar os paradigmas científicos que orientam a construção de uma criança ideal como elementos que constituem a infância de cada um, naqueles determinados períodos históricos, contextos históricos. Como é que os adultos se relacionam, que tipo de relacionamento os adultos têm, costumam ter com as crianças. E aí ele vai se propor, né, uma reflexão sobre os diversos tipos de desenvolvimento físico, psicológico, social de cada criança. E aí ele se organiza pensando o nascimento centralizado no bebê, e pensando o nascimento a partir de 3 pontos, assim. O nascimento como promessa, o nascimento como acontecimento e a educação e a autorrealização. Quando o texto fala sobre o nascimento como promessa, como história possível, ele vai pensar que existe uma organização social antes mesmo do nascimento. E essa organização vai dando contornos esperáveis para a imagem da criança que vai nascer. Obviamente, depende de onde a criança nasce, e esse cenário não é sempre igual ou homogêneo, mas o interessante aqui é pensar com a professora que existe uma expectativa anterior a essa criança que vai nascer. E a criança que nasce já entra no mundo povoado de imagens inspiradas pela possibilidade da sua existência. Essa perspectiva do nascimento como promessa, ela vai se contrapor, vai tensionar, vai dialogar com a perspectiva do nascimento como acontecimento. Quando a criança nasce, efetivamente, ela estabelece um diálogo com essas imagens que estavam sendo criadas antes dela vir ao mundo. Então, o bebê que está presente, que está corporificado, ele dialoga com esse bebê idealizado, desejado. Para Hannah Arendt, que é uma autora que a professora Lúcia trabalha no texto, a infância ela é renovação do mundo. Então, a infância é sempre novidade, que muda o mundo, que o transgride. E ela impõe um diálogo com esse pré-estabelecido, com esse definido, com esse conhecido. E aí ela vai inaugurar um novo. E aí é nesse sentido que acontece um diálogo entre o mundo e o novo, a educação e a autorrealização.
Porque apesar dos limites que circunscrevem a infância, é sempre possível a autocriação. Essa é a defesa da professora Lúcia. E aí a professora fala sobre a criança como uma de nós e ao mesmo tempo um outro, a criança como um da comunidade e ao mesmo tempo um único. E para ela, a educação que engessa esses contornos, que define uma criança ideal, sem olhar para singularidades, é uma educação que desumaniza. Então, quando ela vai pensar, por exemplo, a creche, ela pensa a creche como um lugar do encontro, um lugar aberto a novidades, a surpresas, ao inusitado. E o compromisso da educação, para ela, é um compromisso marcado com a criança que nasce a cada dia. E aí esse texto, ele nos inspira muito a pensar em vários pontos. Então, por exemplo, uma das coisas que ele nos ajuda a pensar, por exemplo, na condição de calouro, como ser que está chegando na universidade, é a pensar cenários, contextos históricos, relações, mediações que constituem esse sujeito universitário que está chegando, né? Quais são essas mediações que contribuem para o tornar-se universitário do calouro? Ele também é um texto que nos ajuda a pensar essa chegada como um novo nascimento, né? Essa é uma provocação que o texto nos faz, quando a gente pensa em nascimento como promessa e acontecimento. Então, quando a gente pensa o nascimento como promessa, a gente está pensando a chegada do calouro também a partir de contornos esperados que a universidade já tem em relação ao sujeito, ao ser que vai chegar. Mas o ser que chega, ele é único. Quando ele efetivamente aparece na universidade, se corporifica, ele tensiona a universidade, porque ele transgride ao que já está esperado. E, nesse sentido, ele renova a universidade. E aí, quando a gente coloca, se pensar o projeto acolhimento, ele é um projeto que precisa estar sendo pensado a partir da diversidade de sujeitos que ocupam a universidade e das singularidades de cada um desses sujeitos. Então, o projeto acolhimento não pode pensar um sujeito ideal. E assim, esse texto nos ajuda a pensar a universidade. Então, a universidade como lugar do encontro, aberto à novidade, às surpresas, ao inusitado, e também a universidade como esse encontro marcado com o calouro que nasce a cada dia, com o estudante que nasce a cada dia. E, por fim, é um texto inspirador, porque, embora ele traga essa reflexão desse primeiro nascimento, a palavra nascimento nos leva a pensar em outros momentos da vida, né, que a gente está chegando e que muitas vezes existe uma expectativa social, imagens, contornos esperados do que querem que a gente seja, do que devemos ser. E que nesse momento, a gente chegando como sujeito único e inédito, a gente transgride e transforma aquele lugar que já estava dado, que já estava instituído. Então, é um texto muito interessante, porque ele tem interesse na novidade como algo bom, algo que renova o mundo. Olá, eu sou a Mariana Vitória, sou estudante de Serviço Social e sou bolsista do Projeto Acolhimento. Eu vou apresentar para vocês agora o Projeto Boas-Vindas, da UNB. Ele começou a acontecer, teve sua primeira edição em 2019. O Projeto Boas-Vindas tinha como objetivo realizar o acolhimento dos calouros no dia do registro. No início, o Projeto Boas-Vindas, né, ele era realizado pelos próprios estudantes da universidade. Tinha um processo seletivo, né, os estudantes se inscreviam e eles passavam por uma formação. Eles eram chamados de tutores. E nessa formação, os estudantes confeccionavam materiais, guias, mapas e murais que eram usados no dia do acolhimento para os calouros. Esses estudantes também, os tutores, também realizavam o tour pela universidade, né? Que ficou bem famoso, porque no primeiro dia, no registro, o primeiro contato que os calouros tinham com a universidade, já era realizado
esse tour pelo campus, assim, ele já conhecia sala de aulas, RU, BCE e tudo mais. Então, acho que eu creio que os calouros ficavam bem felizes em já poder conhecer nesse primeiro contato que eles tinham com a universidade. Eu fui tutora também. Hoje eu sou bolsista do projeto Acolhimento, mas antes eu fui tutora tive a oportunidade de participar desse projeto, que foi gratificante. Eu acho não. Se tem uma coisa que faz, né, a gente se sentir pertencente à universidade, eu acho que encontrar alguém que possa te auxiliar, te ouvir e tirar suas dúvidas, suas aflições em relação à universidade que você está ingressando. Então, isso ajuda muito no seu caminhar, né? No desenvolver do seu caminhar. Acho que você caminha com menos medo, você se sente mais pertencente realmente ao lugar. Conhecer o lugar e saber que tem alguém ali ao seu lado, né? Eu acho que auxilia muito nisso. Para quem tem mais interesse em relação a esse projeto, existe um artigo que foi escrito por uma ex-tutora. Ela participou da primeira edição do Projeto Boas-Vindas, e ela escreveu um artigo que foi publicado na revista de extensão, está disponível no site da BCE, a Josiele Maria Souza Barros, né? E ela tem uma fala muito interessante nas considerações finais dela, que ela vai falar sobre a importância do acolhimento para o desenvolver do estudante na universidade, né? De como isso é importante de como o acolhimento é importante para o estudante trilhar o seu caminho, né? De como ele se sente realmente mais pertencente. E é isso. Obrigada. Oi, eu sou a Isabela, sou estudante de serviço social e sou bolsista da Coeduca. Um dos referenciais teóricos que nós discutimos presencialmente foi a revista Darcy. Nós lemos algumas edições da revista, que é uma revista de jornalismo científico e cultural da Universidade de Brasília. O título da revista é inspirado em Darcy Ribeiro, que foi um antropólogo que desejava uma universidade que fosse comprometida com a produção de conhecimento, uma produção de conhecimento de alto nível, mas que também fosse engajada nas mudanças sociais que fizessem do Brasil um país do presente. A revista ela é composta por pesquisas e ideias desenvolvidas na universidade, mas ela busca também falar de dentro para fora. Então, falar com os professores do ensino médio, com os estudantes do ensino médio, com a sociedade como um todo. A edição número 23, o tema dela é pensar a universidade, o que são, como são financiadas e qual o papel dessas instituições públicas federais. E eu vou citar alguns textos que eu achei interessantes dentro dessa edição número 23. O primeiro deles é o texto Partilhar os Caminhos, que fala um pouquinho sobre a criação das universidades. As universidades elas foram criadas no século XI na Europa, mas é a partir do século XVI que elas passaram a ser protagonistas na produção do conhecimento. No Brasil, em especial, essas instituições públicas de ensino superior, elas são responsáveis por mais de 90% da produção científica e 60% desse total ele se deve apenas a 15 universidades públicas. Então, essa edição 23 da revista Darcy, ela busca compartilhar e discutir os caminhos percorridos da educação, porque a educação é o mais antigo e complexo sistema do mundo que vai construir, que vai repassar esse conhecimento. Então, é por isso que ela é vista como uma ameaça para muitos. Outro texto muito importante da revista foi um texto escrito pela reitora Márcia, que o título é Educação de Qualidade como Direito de Todos os Brasileiros. Ela fala um pouco sobre a Constituição de 88, que ela trouxe inovações para a nossa legislação, também no que diz respeito à educação. E isso foi resultado de uma forte pressão social que estabelece o artigo número 205 como a educação sendo um direito de todos e um dever do Estado. Na UNB, as cotas para negros foram instituídas em 2004, mas em 2014 foi feita uma revisão dessa política de ação afirmativa com novos percentuais estabelecidos.
Em 2014, foram estabelecidas cotas para estudantes oriundos de escolas públicas, e a UNB também foi pioneira na criação de um vestibular específico para candidatos indígenas. Ela também se expandiu geograficamente, porque novos campos foram criados fora do plano piloto, então em Planaltina, em 2006, e em 2008 em Ceilândia e no Gama. Houve também a abertura de cursos noturnos para contemplar aqueles estudantes trabalhadores. E, por fim, o texto afetividade, um ciclo que precisa ser repensado. O texto se inicia citando uma frase de Rubem Alves, que diz que toda experiência de aprendizagem, ela se inicia com uma experiência afetiva. Então, o afeto, ele exerce uma influência sobre alguém ou sobre algo. Ele vai ser uma ação premeditada para tentar alcançar o outro. Então, a afetividade, ela vai ter muito mais a ver com o percurso em si do que com o resultado. Grande parcela dos problemas de aprendizagem na escola, também nas universidades, é gerado porque se espera um sucesso da aprendizagem, um sucesso na aprendizagem antes de se construir uma afetividade na relação dessa aprendizagem. Então, a aprendizagem ela precisa ser pensada para o estudante e contemplar também os seus desafios. E pensar dessa forma é uma atitude de afeto. Essa aprendizagem ela deve ser direcionada buscando promover um ambiente em que o estudante possa crescer, se desenvolver e ter a possibilidade de errar, de repensar esse erro, de reparar esse erro e de seguir. Então, esse percurso da afetividade na aprendizagem, através desse percurso, que se tem o resultado que se espera, que é a emoção. E a emoção, ela vai filtrar as memórias da aprendizagem e ela vai construir uma experiência afetiva mais responsável e que vai desenvolver um caminho para que a emoção, né, nesse processo de aprendizagem seja algo positivo. Então, o resultado emotivo vão ser os sentimentos como cuidado, acolhimento, respeito e gratidão. Então, ensinar o estudante a conhecer as suas potencialidades e as melhores formas de aprender os conteúdos e proporcionar um ambiente solidário para que ele possa formular suas próprias hipóteses sem aquele medo de errar é também desenvolver afetividade. E uma real experiência afetiva na escola, ela pode gerar emoções saudáveis não só para os estudantes, mas para a comunidade como um todo. Então, muito se diz sobre a escola, sobre a universidade ser uma segunda casa. Só que a gente só deseja voltar para a nossa casa quando ela representa algo que vai além de uma estrutura física. Quando a gente cria laço com aquele ambiente, quando as relações de afeto vão estabelecer uma emoção saudável. Então, o mesmo vai acontecer com a universidade. Por isso que é necessário a gente criar um espaço acolhedor, um ambiente mais solidário, motivador, para que todos possam se sentir respeitados e assim querer sempre retornar. E é isso. Oi, meu nome é Matheus, eu sou do curso de Relações Internacionais, estou no 6º semestre e sou bolsista da Coedu. Bom, eu vou falar um pouco da fundamentação teórica dessa parte de acolhimento. Eu vou focar aqui no artigo do Alain Colon, que se chama O Ofício de Estudante, a entrada na vida universitária. Falando rapidamente do autor, o Alain Colon é um sociólogo francês e nasceu no ano de 1947. E ele ainda está vivo até hoje, ele tem 73 anos. Bom, nesse artigo do Ofício de Estudante, o Colon ele não usa exatamente o termo acolhimento. Em francês ele usa a palavra affiliation, que poderia ser traduzida para o português como afiliação, associação, ou então fazer parte. Então, por afiliação, o Colon ele vai entender que seria o processo pelo qual alguém adquire um status social novo. Então, nesse caso, o estudante, para se sentir acolhido na universidade, ele teria que adquirir esse novo status social. Colon, então, ele vai dizer que todo estudante universitário vai passar por três fases ou 3 tempos. Ele vai chamar de tempo do estranhamento, depois tempo da aprendizagem e, por último, tempo do acolhimento ou tempo da afiliação. Primeiramente, o tempo do estranhamento é o tempo em que tudo parece estranho para o estudante.
Então, o ritmo das aulas é diferente, as regras e as exigências dos professores também mudaram em relação à escola, e é aí que alguns estudantes vão ficar meio perdidos, se perguntando o que devem fazer. Depois desse tempo vem a fase o tempo da aprendizagem. Seria um momento cheio de dúvidas, incertezas e ansiedades. Então, o estudante estaria nessa transição entre o seu passado na escola e o seu momento atual de universitário. Esse é um momento em que o estudante ele não se identifica mais com a escola e nem ainda com a universidade. Por último, tem o tempo da afiliação, ou tempo do acolhimento, que é um momento em que os estudantes descobrem e aprendem a utilização dos códigos institucionais e intelectuais. Então, esse estudante vai saber transformar as instruções do trabalho intelectual em ações práticas e começa a se tornar um membro competente, nas palavras do Coulon. Então, seria uma pessoa dotada dessa cultura exigida na instituição de ensino superior. Essa nova competência, que vai estar em construção, vai se manifestar por meio do que Coulon vai chamar de marcadores de afiliação, que, por exemplo, ele dá os exemplos, né, que são a expressão escrita e oral, a inteligência prática, seriedade, ortografia, presença de bibliografias nos trabalhos escritos. E aqui eu adicionaria, por exemplo, no nosso caso, no Brasil, seria um marcador de afiliação, eu acredito que seria as regras da ABNT. No começo a gente acha estranho ter que usar essas regras, né, e surgem várias dúvidas, que seriam justamente o tempo do estranhamento e da aprendizagem, mas depois a gente incorpora essas regras e começa a achar estranho não usar as regras da ABNT nos trabalhos, né. Bom, na conclusão do artigo, o Coulon vai propor uma pedagogia da afiliação. Essa pedagogia ele divide em duas partes. A primeira seria a parte em que os estudantes calouros deveriam criar uma espécie de diário da afiliação, e na qual eles escreveriam todos os dias tudo que se relacionasse com o ingresso deles na universidade. Depois, o Coulon vai dizer que deveria ter uma aprendizagem da metodologia documental desse estudante. Seria basicamente para o calouro aprender técnicas de pesquisa, utilizar recursos documentais das bibliotecas, melhorassem a sua leitura, a memória e a organização de seus trabalhos acadêmicos. Bom, esses foram os pontos mais importantes que eu peguei desse artigo do Coulon, do ofício de estudante, e que eu acredito que sejam mais importantes para essa parte de acolhimento do nosso projeto. Olá, aqui é a Júlia novamente, e agora eu vim apresentar para vocês a pesquisa que foi realizada pelos membros do Projeto Acolhimento no final do ano de 2019, iníciozinho de 2020, que consistiu de um levantamento de ações de acolhimento na UNB. Esse levantamento, ele teve por objetivo inicial, conforme o edital de seleção dos bolsistas, colaborar para a construção de uma cultura de acolhimento na UNB. E como objetivos específicos, conhecer as ações de acolhimento realizadas na UNB, tanto as específicas para os estudantes calouros, quanto também para outros grupos específicos ou para toda a comunidade, para, assim, fornecer subsídios para inspirar novas ações de acolhimento na universidade, entendendo que, para a gente partir para um projeto de acolhimento, a gente tinha que começar do próprio conhecimento da universidade, do que já era feito, e que, pela riqueza das ações já realizadas pela UNB, compartilhar, disseminar essas informações já seria uma importante contribuição do projeto acolhimento. Então, como que a gente fez esse levantamento? Primeiro, é importante situar um pouco o contexto em que a gente estava lá no final de 2019. A gente estava em fim de semestre, todo mundo correndo com as atividades de encerramento do semestre,
e logo depois de férias. Então, a gente estava lidando com um campus relativamente esvaziado. Então, como que a gente pensou e foi aos poucos construindo as etapas desse levantamento? Então, primeiro a gente construiu um roteiro de entrevista semi-estruturada para ser realizada com membros de centros acadêmicos. Então, com discentes da UNB que participavam então de centros acadêmicos. Esses membros foram alcançados pelos bolsistas, tanto pelos bolsistas conhecerem, alguns dos bolsistas, inclusive, eram membros de centros acadêmicos na época, quanto por uma conferência de assistência estudantil que estava acontecendo e reunindo vários membros de centros acadêmicos. Então, os bolsistas aproveitaram esse evento para já ir fazendo as suas entrevistas. Ao mesmo tempo, muito semelhante ao roteiro de entrevista semi-estruturada, a gente construiu questionários. Então, a gente foi num site gratuito de construção de formulários de pesquisa, né, online, e a gente construiu 2 questionários, um para coordenadores de curso e um para discentes de centros acadêmicos e outros grupos, como ligas, grupos de pesquisa, de extensão, grupos PETs, enfim, grupos de movimento estudantil, vários grupos discentes. Qual era a principal diferença entre esses 2 questionários? Era em relação à identificação dos respondentes. Então, por exemplo, o questionário dos coordenadores de curso tinha perguntas mais voltadas a entender quem era essa pessoa que estava respondendo o questionário. Era o próprio coordenador? Era algum secretário de graduação? Era uma pessoa da chefia? Enfim, identificação desse respondente. A que unidade acadêmica pertencia, a que cursos se vinculava, esse tipo de informação. E esses questionários foram enviados via SEI, que é o sistema eletrônico da UNB, que a gente entendeu que naquele momento de férias era a forma mais fácil de ter acesso aos coordenadores ou a todas essas outras pessoas que eu citei agora. Já em relação aos centros acadêmicos, também a diferença era em relação à identificação dos respondentes. Então, a quais grupos eles pertenciam? Que funções eles cumpriam nesse grupo? A que unidades acadêmicas eles pertenciam? Se vinculavam a algum curso? Qual curso? Né? E esses questionários foram enviados por e-mail. E-mails conseguidos tanto com esse contato com outros centros acadêmicos, nessa conferência que eu contei para vocês, quanto com a ajuda das servidoras da COC, Marina Machado e Brenda, que a COC é a Coordenação de Organizações Comunitárias da DEAC, que é a Diretoria de Esporte, Arte e Cultura do DAC, o Decanato de Assuntos Comunitários, aos quais a gente pertence, a Coeduca pertence. Então, as nossas colegas da COC, elas têm acesso a muitos e-mails, principalmente dos centros acadêmicos, e elas ajudaram a gente conseguindo essa listagem. E assim a gente enviou por e-mail. E esse levantamento também foi complementado por informações que vieram e também de observação participante, porque nós, servidoras e também os bolsistas, somos membros da comunidade. Então, por experiência própria, a gente conhecia algumas ações de acolhimento que eram realizadas na universidade. Então, a gente complementou essas informações com informações adquiridas a partir da nossa própria experiência. Então, esses foram os instrumentos e técnicas utilizadas na nossa pesquisa. Esse levantamento acabou sendo bastante abrangente. Dos 4 campi da universidade, a gente conseguiu contemplar 3. Então, Darcy Ribeiro, mas também responderam a Faculdade de UNB Ceilândia e a Faculdade de Planaltina, e também várias unidades acadêmicas do Darcy Ribeiro, como vocês podem ver. Administração, cênicas, contábeis, computação, design, economia, engenharia elétrica, estatística, farmácia, filosofia, geografia, gestão de políticas públicas, história, música, nutrição, saúde coletiva, sociologia, arquitetura e urbanismo,
ciência da informação, ciências da saúde, comunicação, direito, educação, educação física, medicina, biologia, ciência política, ciências humanas, alguns departamentos já até citados, ciências sociais também, Instituto de Física, Geociências, Psicologia e Relações Internacionais. Então, como vocês podem perceber, apesar da UNB ser bem grande, o nosso levantamento contemplou várias unidades acadêmicas da UNB. E para apresentar as informações que foram levantadas em todo esse percurso da nossa pesquisa, os bolsistas vão seguir, começando pelo próximo Alan, apresentando cada uma das etapas das quais eles participaram e que informações eles levantaram. Então, seguindo com o Alan agora. Até já. Obrigada. Olá, pessoas, tudo bem? Me chamo Alan Felipe Santos, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade de Brasília, no 8º semestre, e também sou bolsista do projeto Acolhimento junto à Coeduca do campus Darcy Ribeiro. Bem, eu vou falar um pouco para vocês sobre o mapeamento das atividades de acolhimento realizadas na Universidade de Brasília no início do ano de 2020. Esse mapeamento ele foi realizado através de um formulário estruturado pelos estudantes bolsistas do projeto de acolhimento do campus Darcy, junto à coordenação da Coeduca, com o intuito de mapear a atividade de acolhimento, mas também traçar um perfil da comunidade acadêmica, assim como levantar alguns dados sobre as ações de acolhimento que ocorrem na Universidade de Brasília nos últimos anos. O que falaremos aqui? Primeiro, um pouco sobre os dados levantados junto às coordenações de curso. Segundo, sobre a comunidade discente e os dados que vieram. E o terceiro, sobre alguns relatos relevantes sobre acolhimento que apareceram nos formulários respondidos. Bom, o universo da pesquisa dos coordenadores e coordenadoras de curso. Foi um total de 38 respondentes, totalizando 84,2%. Dentre os 15,8% restantes, são auxiliares administrativos, secretarias de curso ou chefes de departamento. Quais atividades que mais apareceram dentre as atividades de acolhimento junto às unidades acadêmicas? Primeiro e mais relevante, totalizando 28 respondentes, são eventos para prestar orientações acadêmicas. O segundo ponto foi as aulas inaugurais, 23 respondentes. Terceiro, festas ou confraternizações de boas-vindas, com 16 respondentes. Com 12 respondentes, tivemos tour e ou materiais para localização no campus, como mapas ou algo do tipo. Depois, com os respondentes, visitas a laboratórios. E, por último, com 10 respondentes, disciplinas voltadas à apresentação da universidade e do curso. Outras menções mais específicas que apareceram algumas vezes, primeiro, a prática de apadrinhamento, muito comum em diversos cursos. Depois, palestras e rodas de conversa. Terceiro, atividade de interação com os veteranos e veteranas do curso, assim como reuniões com as coordenações de curso também. Uma atividade que apareceu relevante também são dinâmicas de acolhimento junto à Coeduca, quando a Coeduca é convidada por algum curso a fazer uma palestra ou alguma atividade de acolhimento junto a calouros, principalmente. Um pouco do perfil, com que periodicidade essas práticas acontecem na sua unidade acadêmica? 88,9%, a grande maioria respondeu que é semestral. A periodicidade das atividades de acolhimento ocorre de maneira semestral nas unidades acadêmicas. E o público a que se destina às atividades é majoritariamente aos discentes calouros, 36 responderam, 100% dos respondentes. Outros 15 responderam aos discentes veteranos, 11 responderam aos docentes, 8 respondentes responderam aos servidores técnico-administrativos e terceirizados, e apenas um respondente disse que são a todos convidados. E qual o alcance dessa prática?
63,9% apenas da comunidade acadêmica, apenas a comunidade de sua unidade acadêmica. 25% apenas ao seu curso, quando a unidade tem mais de um curso, e 8,3% a toda a comunidade acadêmica. Bem, o segundo ponto agora é sobre a comunidade discente, né? Qual o universo da pesquisa? O total foram 19 respondentes, todas as respondentes são vinculadas a alguma entidade estudantil, como centros acadêmicos, empresas júnior, né? E qual o curso das respondentes desse formulário, dessa pesquisa? Letra japonês, biotecnologia, administração, educação física, medicina, ciências ambientais, gestão de políticas públicas, direito, saúde coletiva, geografia, ciência política, história, filosofia, ciências econômicas e relações internacionais. É importante aqui destacar que direito, geografia, história e filosofia foram respondidos por mais de uma pessoa. Sobre essa atividade de acolhimento relatadas pela comunidade discente, né? Primeiro, o seu grupo promove alguma atividade de acolhimento e integração para estudantes, professores e servidores? Pois 68,4% das entidades estudantis respondem que sim, e 31,6% responde que não. Na pergunta seguinte, em sua unidade acadêmica são realizadas práticas de recepção e acolhimento aos calouros e aos demais membros da comunidade universitária? 89,5% responde que sim e 10,5% responde que não. Então, a grande maioria da comunidade discente responde que na sua unidade acadêmica existem práticas de recepção e acolhimento de calouros. Seguinte, com que periodicidade essas práticas acontecem em sua unidade acadêmica? Aqui, como aconteceu também com as unidades acadêmicas, a resposta veio que 94,7% é semestral, né? Então, todos os semestres ocorrem as atividades de acolhimento. E quando perguntadas a que público essas atividades se destinam, né, a grande maioria responde que é destinada aos calouros, né? 6 respondentes respondem que são aos veteranos, 3 respondentes aos docentes e 1 respondente aos servidores técnico-administrativos e terceirizados, assim como estudantes selecionados ao do estudo, num caso específico, e ou agregados, também um respondente. E quando perguntado sobre as unidades, se nas unidades acadêmicas existem outros projetos ou entidades estudantis, responderam que em 14 dos casos há centros acadêmicos, em 3 casos há um grupo PET, em 10 casos há uma empresa júnior, em 2 dos casos há uma liga acadêmica, em 15 dos casos há atléticas e em um caso um grupo de estudo. Alguns relatos sobre acolhimento. Esses formulários levantaram alguns dados muito interessantes. Eu acho que o primeiro é sobre a emergência e a importância das atividades de acolhimento, né? O segundo, sobre a não execução dessas atividades, ao mesmo tempo que há uma grande importância. E terceiro, da importância da própria universidade puxar essas atividades, né? Bem, primeiro, quando se fala sobre a emergência e a importância das atividades de acolhimento, principalmente aos calouros, vieram alguns relatos sobre o desconhecimento da universidade, o tamanho pode assustar, né? Ou mesmo o tanto de informação que chega, é bombardeada essa pessoa, então o acolhimento faz parte de uma amenização de uma nova trajetória, de um novo caminho que essa pessoa pode seguir. Então, a importância do acolhimento nesses relatos veio nesse sentido. Ao mesmo tempo, a pesquisa ela mostra que acontece periodicamente, semestralmente, diversas atividades de acolhimento puxadas principalmente pelas unidades acadêmicas e pelas comunidades discentes, né, pelas entidades estudantis.
O que é paradoxal quando vem os relatos, né, que apesar de acontecer semestralmente, ainda dizem que é pouco, né, que acontecem poucas atividades de acolhimento. Então, por um lado, as entidades estudantis fazem alguma atividade, mas também relatam que isso é pouco perto da demanda, né, pouco perto do tamanho do acolhimento que a Universidade de Brasília precisa. Bem, e o terceiro que aparece em os formulários, tanto da comunidade discente quanto das unidades acadêmicas, é da importância da Universidade de Brasília fazer uma atividade grande, né, puxada pelas unidades acadêmicas, algo um guarda-chuva, por exemplo, né, com uma atividade de acolhimento que envolva toda a comunidade estudantil. Era mais ou menos isso que eu tinha para trazer hoje. Seguimos aí com mais alguns relatos sobre as pesquisas das ações de acolhimento dos campos da Universidade de Brasília no ano de 2020. É isso, até mais. Bom, eu vou falar agora de algumas ações de acolhimento do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, que é o meu curso, e aí eu levantei algumas informações sobre o acolhimento no período presencial, então era antes da pandemia. Bom, as principais ações de acolhimento, primeiramente tinha o guia dos calouros, que é um PDF, que é basicamente um guia com várias dicas para os calouros do curso, como, por exemplo, lugares para conseguir aluguel, né, para morar, porque muitos estudantes, às vezes, são de fora do DF, e também tinha várias outras dicas em relação ao curso, né, enfim. Outra ação é o apadrinhamento, que normalmente os estudantes do segundo semestre do curso que apadrinham os calouros. Tinha também a festa, né, a calourada, que eram duas, uma no início do semestre e a outra no final. A do início do semestre normalmente era conduzida pelo centro acadêmico e a do final do semestre era conduzida pelos estudantes do segundo semestre, que são os veteranos diretos dos calouros. Bom, e por último, uma última ação era um tour com os calouros, né, que normalmente o centro acadêmico que faz esse tour com os calouros pelo campus da UNB. E aí eles visitavam com os calouros alguns lugares que normalmente é o que a gente mais frequenta, né, como ICC, biblioteca, né, ele começava no IREL, passava por esses lugares. Bom, essas são as principais ações de acolhimento do período presencial que o nosso Centro Acadêmico de Relações Internacionais fazia. A pesquisa por meio das entrevistas tinha como objetivo fazer um levantamento sobre as atividades de acolhimento que eram realizadas na universidade, por meio dos centros acadêmicos, os CAs, e também por outras entidades da UNB, como a DCE. É importante destacar que essas entrevistas elas foram realizadas no final do período letivo, o que dificultou encontrar esses gestores dos centros acadêmicos na universidade, e também foram realizadas de forma presencial, antes da pandemia. Bom, ao todo, na maioria dos casos, as atividades de acolhimento elas são realizadas para calouros e por veteranos diretos, mas em alguns casos podem ser veteranos até indiretos. E normalmente elas são realizadas semanas de acolhimento com palestras sobre o funcionamento do curso, da universidade, rodas de conversa sobre diversos temas, apadrinhamento. Nós entrevistamos os gestores dos centros acadêmicos, mais conhecidos como CAs, dos cursos de Biologia, Computação, Serviço Social e Diretório Central dos Estudantes, o DCE. O CA de Biologia, por exemplo, ele realiza uma pré-integração pelas redes sociais para que os estudantes eles já se conheçam antes de ir até a universidade. Depois eles desenvolvem atividades como tour pela UNB, show de talentos, karaokê, almoço gratuito no RU, visita à fazenda e rodas de conversa. O CA de Serviço Social, ele realiza uma calourada política durante uma semana,
com amadrinhamento, orientações acadêmicas, debates sobre diversas pautas importantes, além de trazer convidados também, convidados do PET, assistentes sociais e representações de movimentos sociais. No CA de computação, se foi falado também sobre as ações de recepção aos calouros, mas, para além disso, eles falaram muito sobre a importância de incluir cada vez mais mulheres em um curso que ainda é composto majoritariamente por homens. Então, foi falado muito sobre o projeto de extensão Meninas na Computação, que incluem professoras que vão até o ensino médio para conversar com as estudantes sobre a área, a fim de trazer cada vez mais mulheres para essa área. E é isso. Foi realizada uma entrevista com os gestores do Centro Acadêmico de Letras. Esse tinha como proposta a ser realizada de acolhimento a Semana de Integração dos Estudantes de Letras, onde seriam feitas programáticas culturais, pesquisas, os professores poderiam apadrinhar os alunos e existir também a doação de livros. Pretende-se com que isso vire um projeto de extensão. Além disso, está sendo criado um grupo de mães, a Semana de Combate às Opressões, e existe a roda de conversa para mulheres. No curso de Geografia, era realizada a Semana do Calouro, onde apresentava-se o curso, laboratório, salas dos professores, departamento. O CA também promove um café da manhã, o trote e um amadrinhamento. Logo em seguida, os calouros vão até o farol pedir dinheiro, e esse dinheiro era usado para custear uma confraternização no bar. Existe o coletivo Roda das Minas e o coletivo Negro. Bem, no Centro Acadêmico de Física, eles realizavam a recepção dos calouros no registro e também no primeiro dia de aula. No início do semestre, faziam um café com bolo, confeccionam panfletos com informações sobre o curso e a universidade. Também realizam um apadrinhamento e também enviam notícias do curso por e-mail aos calouros. E existe um grupo de mulheres em andamento. Na época que a entrevista foi feita, existia um grupo de mulheres em andamento. E no curso de Engenharia Ambiental, eles realizam a recepção dos calouros, com aula introdutória para explicar sobre o curso, tour pelo campus, assembleias, rodas de conversas feministas, apadrinhamento e trote. Também realizam confraternização no bar e outros eventos promovidos pela atlética do curso. No geral, essas atividades, elas, em todos os casos, de todos os centros acadêmicos, eram realizadas de forma anual ou semestral e tinham como público-alvo os calouros. Bom, então, dando continuidade ao que foi falado das entrevistas nos centros acadêmicos, eu acho interessante frisar que elas ocorreram no final do ano de 2019, próximo ao período das férias, e teve como principal objetivo entender as práticas de acolhimento, as atividades de acolhimento que vem sendo desenvolvida até então, naquele ano, nesse centro acadêmico na Universidade de Brasília, no campus de Darcy Ribeiro. Então, dessa forma, eu realizei algumas entrevistas no Centro Acadêmico de Comunicação, Geofísica e de Geologia. No curso de Comunicação, uma das principais atividades, na verdade, desses 3 centros acadêmicos, a gente vê as atividades são destinadas à recepção dos calouros. Elas ocorrem semestralmente, né? Então tem uma periodicidade bem no início do curso. E em comunicação, tem festa ou confraternização de boas-vindas, um tour pelo campus e visita ao laboratório. Geologia também é bem similar, tem recepção dos calouros, a apresentação do instituto e dos laboratórios que compõem o curso de geologia. E, ao mesmo tempo, é interessante porque também tem uma rede de conversa com diversos tipos de temas que são propostos nesse centro acadêmico. Já a geofísica também tem essa recepção dos calouros e também a questão da visita dos laboratórios. Olá, aqui é a Júlia novamente. Espero que vocês tenham gostado da apresentação até aqui. E agora a gente vai partir para um novo momento dessa apresentação, que é trazer um pouco que experiências de acolhimento que foram possíveis de ser realizadas ainda em 2020, ainda de forma presencial, antes do início da pandemia.
Então, a partir da formação inicial que foi oferecida aos bolsistas do projeto pela equipe da Coeduca, e depois de todo esse levantamento realizado, que foi importantíssimo para a gente conhecer juntos a UNB, as experiências que eram realizadas na UNB, a partir de todo esse conhecimento teórico e experiencial, a gente construiu algumas possibilidades de acolhimento ainda para o primeiro semestre de 2020. Claro que nem todas puderam ser realizadas, mas a gente trouxe aqui para vocês um pouco do que foi possível realizar em 2020. Então, a primeira experiência que a gente traz para vocês é a do Teatro de Arena, que vai ser apresentada em seguida pela Mariana Feitosa e a Isabela Gomes. Depois, a segunda experiência, o painel interativo, que vai contar com uma introdução da Lígia Libânio, seguida pelas explicações das ações feitas pela Isabela Gomes e a Mariana Feitosa. E a terceira experiência que a gente vai apresentar é a das oficinas calorosas, e essa apresentação também vai começar com uma introdução da Lígia Libânio e vai ser seguida por falas da Tainara e da Mariana Feitosa, explicando duas das ações que faziam parte das oficinas calorosas. É importante ressaltar aqui para vocês que a fala da Tainara e da Mariana vai contemplar alguns passos adiante da formação inicial. Então, tanto a Tainara quanto a Mariana foram traçando correlações entre a formação inicial e essas experiências da Coeduca e a sua própria trajetória acadêmica e pessoal na UNB e tanto fora da UNB. Então, elas trouxeram novas perspectivas para o projeto Acolhimento e aqui elas apresentam um pouco essas novas perspectivas, que foram, importante ressaltar, trazidas por todos os bolsistas. Aqui a Tainara e a Mariana estão apresentando só algumas delas. Espero que vocês gostem de mais essa etapa da nossa apresentação. Até já! Uma das atividades que nós, bolsistas da Coeduca, realizamos juntamente com as coeducadoras foi a recepção dos estudantes no Teatro de Arena. Essa recepção não foi uma recepção institucional, foi mais organizada pelos centros acadêmicos de determinados cursos, que estavam esperando pelo resultado do PAS. Nesse dia tinha muitos estudantes e pais, e aí para ajudar nessa recepção, nós, bolsistas, confeccionamos vários cartazes e molduras para foto, organizamos balcão de atendimento, a gente teve que carregar, teve que montar, e teve aquela preocupação com a chuva, com o sol, como é que vai ser, mas, enfim, foi um dia muito bom, mas foi preciso de uma semana inteira de preparação. Bom, eu vou falar sobre essa perspectiva do acolhimento de um lugar novo, porque quando eu cheguei em Brasília, o meu primeiro dia na universidade foi justamente o meu primeiro dia de aula. Então, eu não tive esse acolhimento no registro, por exemplo, ao fazer a matrícula presencialmente, ou até no Teatro de Arena para rever o resultado do vestibular. Então, essa experiência no Teatro de Arena foi como se eu também estivesse sendo recebida, foi como se eu também estivesse sendo acolhida naquele momento, porque quando eu entrei na universidade eu não tive essa recepção. Então, a gente acaba se inserindo na rotina de uma forma que a gente acaba se acostumando com o nosso cotidiano, com as coisas que acontecem, e a nossa percepção aos detalhes ela acaba se esvaindo, e a gente não se atenta mais às pessoas e ao nosso redor. E aí, quando a gente vai para um evento como esse, que é a recepção de calouros, onde estão diversas pessoas, diversas vidas, onde existe uma pluralidade de vidas no mesmo espaço, e a gente consegue sentir a ansiedade de cada um, esperando por aquele resultado, um resultado que pode mudar o rumo das suas vidas, né? A gente passa a lembrar também da sensação de quando a gente
passou quando a gente teve esse resultado, quando a gente passou no vestibular também, então a gente consegue se transportar para essas vidas no momento que o resultado sai, através justamente de gestos como sorriso, lágrimas, abraços. Então, a oportunidade de estar ali e celebrar a vitória de todos igualmente é uma sensação, assim, indescritível. Os veteranos, eles estavam prontos para receber os seus calores de curso, e nós ali, enquanto Coeduca, enquanto bolsistas da Coeduca, estávamos prontos para parabenizar e para receber qualquer um, sejam pais, mães, amigos, calouros, e até mesmo aqueles que não conseguiram a sua vaga naquele momento. Então, a gente foi conforto para alguns, para outros um complemento de felicidade. A gente só se permitiu sentir coletivamente naquele momento. E é isso. Olá. Dentro das experiências de acolhimento, nós vamos falar agora do painel interativo. O painel interativo é uma atividade que acontece nos diferentes campi, né, onde tem a Coeduca, e a gente vai falar especificamente das atividades que aconteceram do painel interativo no Darcy, no período anterior à pandemia, né, quando o projeto acolhimento estava se iniciando. Painel interativo, então, o local, né, que a gente tem ali em frente à salinha da Coeduca, e ele é uma construção estética e coletiva. A gente chama de um projeto de intervenção no espaço da universidade, porque ele se propõe a dialogar com a comunidade e sua pluralidade. Então, ele é um espaço que a gente faz algum tipo de convite para a comunidade universitária. E a gente faz ali uma arte, que é uma arte inacabada, que só existe pela colaboração de todos e cada um que passam ali pelo espaço físico da Coeduca. E aí a intenção desse painel é justamente conseguir compreender a pluralidade da universidade, a pluralidade de opiniões, de gostos, de vontades, e isso depende, obviamente, né, do tema que o painel se propõe. Então, ele é sempre temático, os temas surgem de interesse, né, de interesses da comunidade, e também temas que a gente analisa como temas necessários de serem discutidos na comunidade acadêmica. A gente sempre está montando o painel e interagindo com as pessoas que estão passando, e quando ele fica pronto também, a gente faz uma espécie de intervenção ali com os passantes. Algumas pessoas aceitam o convite de interferir no mural, outras pessoas se assustam, né, com a nossa abordagem de interferência no mural, e outras pessoas dizem, não, agora eu não posso, daqui a pouco eu volto, e às vezes volto. Mas a ideia aqui é a gente criar alguma coisa meio nova, assim, dentro da universidade. É a gente fazer um convite para uma pausa para pensar sobre um tema que, de repente, as pessoas não estavam pensando. É um convite para o inesperado. Durante o projeto Acolhimento, nós fizemos 4 painéis interativos na Coeduca Darcy. Então, o primeiro painel, que aconteceu em outubro, novembro de 2019, foi o painel O que é acolhimento para você? Foi um painel que vai recepcionar, que serviu para recepcionar os bolsistas do projeto Acolhimento, as meninas vão falar mais adiante. Declaração de Amor às Férias, então, foi um painel que a gente fez em dezembro de 2019, e ele foi um painel muito interessante, porque ele foi a nossa primeira experiência de fazer o painel como uma oficina, que a gente estava convidando a comunidade a participar de um circuito. Então, a gente tinha várias estações, a gente tinha uma estação que era uma oficina de escrita criativa, para pensar a questão das férias, o que cada um ia fazer nas férias, e escrever um bilhete ou uma carta declarando amor às férias, né, para esse lugar que a pessoa ia viajar, ou esse objeto que a pessoa ia consumir, usar nas férias, ou essa pessoa que o estudante ia encontrar nas férias, né? Então, a gente fez uma oficina de escrita criativa, a gente fez uma oficina de confecção de envelopes de pano, que a gente teve uma oficineira convidada, que é uma estudante do designer, Isabelle Carvalho.
E ela fez toda essa mediação de ensinar a gente a construir envelopes com pano, com tecido, e as pessoas faziam seus envelopes e levavam para casa, foi um presente, né, da oficina. E aí a gente tinha essa outra estação que era a montagem do painel interativo. E aí essas cartas confeccionadas na oficina de escrita, elas foram pregadas, coladas nesse mural. O painel Sessão Pipoca aconteceu em janeiro e fevereiro de 2020, e o último painel antes da pandemia que nós fizemos para recepcionar os calouros que estavam chegando ali em fevereiro, março de 2020, ele tinha o mesmo tema, o que é acolhimento para você? Essa pergunta mostra as nossas intenções de tentar acessar a diversidade, a pluralidade da comunidade acadêmica. Que quando a gente pensa em acolhimento, ele não tem uma resposta só, porque acolhimento é realmente uma experiência singular e única. Então, quando a gente pergunta o que é acolhimento para você, a intenção é justamente de tentar acessar esses diversos sentidos e significados do que é acolhimento para cada um. Aqui a gente colocou uma fotinha dos bastidores aqui desse painel interativo que eu comentei, Declaração de Amor às Férias. E aqui as fotos dos 4 painéis interativos que a gente comentou agora há pouco. E aí as meninas vão apresentar um por um. Eu sou a Mafê, vou falar um pouquinho sobre a experiência com o painel do que é acolhimento para você e Declaração de Amor às Férias. O que é acolhimento para você, a gente montou no dia que a gente foi recepcionado com as meninas da Coeduca, com as coeducadoras. A gente foi recepcionado quando a gente passou no edital. E aí, uma das atividades da recepção foi a gente falar uma palavra que lembrava a gente sobre o acolhimento. Aí a gente fez em nuvens e montou esse painel junto. Aí esse outro, Declaração de Amor às Férias, surgiu como ideia de que a gente estava chegando no momento de férias e que é um dos momentos mais esperados pelo estudante universitário, que é o momento de descanso, o momento de fazer outras coisas, de dar uma esvaziada na cabeça. Então, nesse dia, a gente teve essa ideia, mas anteriormente da gente montar o painel, nós tivemos 2 oficinas. Uma delas foi sobre escrita criativa, na qual a gente se separou em grupos e foi aprendendo a escrever de uma outra forma que não tão, digamos que robotizada. Aí a gente escreveu sobre as nossas expectativas, uma declaração realmente de amor às nossas férias, o que a gente queria fazer naquele momento. E depois a gente teve uma outra oficina, que foi sobre envelopes manuais, tipo, bem bonitinhos, que a gente até usou para fazer o painel. Esse painel foi montado coletivamente, tanto pelos bolsistas do Darcy, da FUP e da FCE. Bom, o painel de Sessão Pipoca é um painel de filmes que a gente fez durante as férias. Nós estávamos de férias e a gente queria que surgissem sugestões de filmes ou de séries para que a gente assistisse durante as férias. Então, a gente resolveu fazer como se fossem enigmas através de emojis, onde quem passasse poderia adivinhar o que aqueles emojis significavam, qual filme eles representavam. E aí tinha uma parte também de sugestões, onde as pessoas poderiam colocar suas sugestões de filmes, de séries, para assistir durante as férias. Outro painel que a gente fez também foi o Caça-Palavras, o que é acolhimento para você, que a gente colocou palavras que remetessem ao acolhimento, como alimento, abraço, empatia, sorriso, e a comunidade que passasse por ali, eles poderiam colocar palavras que representassem acolhimento para eles, na concepção deles. E foi muito legal observar a interação das pessoas que passavam por ali e que tentavam montar, encaixar palavras, porque cada um tem uma percepção diferente do que é acolhimento. Então, foi muito interessante perceber isso, o olhar das pessoas e a interação delas com o painel. Eu acho que isso é o mais rico nessa experiência. Olá,
Vou falar sobre experiências de acolhimento agora com as oficinas calorosas. As oficinas calorosas têm esse título, porque uma colega nossa, psicóloga escolar, Rafa Eloy, construiu uma atividade e ela fez essa provocação, né, de calorosas, porque gera uma ambiguidade, tanto como uma atividade voltada para calouros, para estudantes recém-ingressos, quanto caloroso, que está próximo a calor, ao acolhimento que a gente pretende oferecer nas nossas atividades voltadas para a comunidade. Bom, o que são as oficinas calorosas? As oficinas calorosas são uma estrutura de organização de ações de acolhimento aos calouros. Elas começam no 1º de 2020. Elas foram concebidas junto com os bolsistas. Os bolsistas a realizaram individual ou coletivamente. E ela focalizou a intervenção na comunidade universitária. Com quais objetivos? Constituir, junto com os calouros, um espaço de acolhimento, de integração acadêmica, consolidar uma cultura de acolhimento pela e para a comunidade universitária da UNB e fortalecer a dimensão educativa de todos os segmentos da comunidade. Então, a ideia aqui é pensar que esse que chega, esse chegante, esse calouro que chega na comunidade, o acolhimento é uma responsabilidade de todos nós, todas nós, estudantes, professores, técnicos administrativos. Então, o que cada um pode oferecer em termos de atividades ou de atitudes, né, para esse ser chegante na universidade? E as oficinas calorosas foi essa oportunidade que a gente criou para os bolsistas e outras pessoas da comunidade poderem atuar em ações de acolhimento. Elas aconteceram nos diversos campi da universidade, mas a gente vai apresentar as oficinas realizadas no Darcy. Então, os bolsistas, as bolsistas da Coeduca Darcy, fizeram diversas oficinas, chamadas Vira Tempo, Solos e Arte, Quadro de Folhas Secas, Espaços que Acolhem, Jogo dos Caminhos. E aí, na quinta-feira, a semana calorosa ia de segunda a sexta. Na quinta-feira, a gente teve uma queda de energia e o começo da pandemia, suspensão das atividades na UNB. E aí, a atividade Memórias Redecoradas não pôde acontecer. Mas as meninas já tinham feito uma experiência muito maravilhosa com o grupo, né, de coeducadoras e de bolsistas, então a gente chegou a conhecer a atividade, mas a gente não pôde ofertar para a comunidade em função dessa queda de energia, porque era uma oficina que precisava de energia, e também por esse começo da pandemia. Além dessas atividades realizadas pelos bolsistas, as coeducadoras desenvolveram algumas atividades. Então, uma oficina de planejamento de estudos, e também não pôde acontecer a atividade que estava prevista chamada Comunidade que Acolhe, que era uma proposta de escrita de cartas, uma oficina de escrita criativa. E outros membros da comunidade acadêmica participaram, ofertando oficinas calorosas, técnicas e professoras, as seguintes oficinas: habilidades sociais, palestra e prática de reiki e nutrição e ansiedade. Aqui a gente tem os cards das oficinas calorosas. Essa arte foi construída pela Isabela Capanema, que é uma estudante da UNB, que era uma estudante naquele momento. E a Isabela fez toda essa arte pensando o nome das oficinas calorosas, então essa proposta de ser cores quentes e de pensar o acolhimento no design aí dos cartazes e folders. Então aqui tem o cartaz principal, aqui o cartaz com a programação geral, e aqui um cartaz de uma oficina específica para vocês verem como é que a ação foi divulgada. Aqui, e aí para fechar, aqui gostaria de ler uma poesia escrita pela Isabela Ribeiro Garcia,
que é uma bolsista, estudante de serviço social e também poeta. E ela fez essa oficina para a gente divulgar ali na nossa comunidade, né? Naquele tempo a gente ainda estava no presencial, então a gente realmente tinha cartazes físicos dispostos, disponibilizados para a comunidade. Então vou ler o poema da Isa. Queridos calouros, estávamos esperando você. Vira tempo, o tempo vira, chegou a hora de te receber. Somos uma comunidade que acolhe e queremos saber quais são as memórias que você vai querer ter. No solo universitário, vocês estão florescendo e queremos transferir-lhe esse sentimento. Suas habilidades lhe deram uma nova vitória. A vida é mesmo um jogo de caminhos e histórias. Os espaços também podem nos acolher. Um quadro de folhas secas, já imaginou fazer? Acolhimento pode ser até alimentação. Já pensou em como anda a sua nutrição? Juntos montamos uma programação repleta de atividades, planejamento e diversão. A diversidade e o afeto servem como combustível, e isso é o que nos mantém. Bom, olá novamente. Meu nome é Tainara, sou estudante de Geografia e bolsista da Coeduca. Então, dando seguimento às apresentações, eu pretendo falar aqui sobre o conjunto de leituras realizadas no projeto Acolhimento. Eu espero uma revisão literária para a constituição dos espaços que acolhe, que foi uma oficina que a equipe realizou no início de 2020. Então, como eu falei anteriormente, sou graduanda em Geografia. Então, quando estávamos planejando a construção deste projeto, dessa oficina dos espaços que acolhe, percebemos que os estudos direcionados aos termos espaço e lugar, e esse objeto de estudar geografia, foram importantes para a constituição do projeto, no que tange a questão teórica conceitual. Então, acho interessante a gente pontuar o que significa lugar, principalmente para esse geógrafo humanista que foi o Yves Thuan. Então, lugar como aquele que o indivíduo se encontra ambientado, no qual está integrado pelas relações diretas ou indiretas que estabelece com ele ou a partir dele. Esse grande geógrafo hipo-americano, Yves Thuan, amplia e eleva discussões acerca da multiplicidade de lugares, e é interessante que o Yves Thuan fala que qual a diferença assim, que a gente pode designar o espaço e o lugar. O lugar o espaço vai se tornando um lugar à medida que vamos conhecendo e criando experiências, sendo elas afetivas ou não. E é interessante porque o lugar para o Yves Thuan é quando aquele indivíduo tem aquela experiência, ele se encontra ambientado, ele tem aquela experiência e ele não é relacionado à localidade, mas ele tem a significância da afetividade para uma pessoa, um grupo de pessoas, daquele ambiente, né, onde se encontra um determinado tipo de sentimento, uma subjetividade. É claro que as contribuições são vastas para a gente entender a perspectiva de lugar e espaço na abordagem humanista, mas entendemos também que essas contribuições, de modo bem geral que eu falei aqui, servem para a gente ter um pontapé, entender o objetivo dessa oficina, que foi os espaços que acolhem. Então, só para enfatizar mesmo, a gente entende o lugar com aquela experiência daquele indivíduo naquela localidade, daquele espaço, que torna aquele espaço afetivo, rico, né, de experiências. Então, pode ser uma casa ou não, pode ser uma vizinhança querida, até em uma escola. E os espaços que acolhem, ela vem essa pergunta: por que não a universidade, um ambiente universitário, não pode ser um lugar de afetividade, um lugar, um espaço que aos poucos vai se tornando um lugar, né? Então, passando por aqui, a gente tem aqui as oficinas calorosas, certo? Uma foto de como ocorreu os espaços que acolhem. Então, o projeto Espaço que Acolhe, ele é um projeto,
que foi uma construção coletiva dos bolsistas da Coeduca, então os bolsistas da Geografia, do Serviço Social, das Relações Internacionais e Ciências Sociais, e a equipe de Coeduca, formada por psicólogos e pedagogas. Então, contamos também com a colaboração da servidora Daniele, da Faculdade de Ciências da Saúde, e também da professora doutora Elza, que também é da Faculdade de Ciências da Saúde. E os alunos de música, que nos ajudaram a promover o fechamento da oficina. E como participante também os estudantes da farmácia. Tivemos como objetivo principal criar um tour pela Faculdade de Ciências da Saúde, no dia 10 de 3 de 2020, e levar a refletir aquele espaço, a AFS, e como ele se torna acolhedor a partir das intervenções propostas pela própria faculdade, sendo classificada como promotora da saúde. E não apenas isso, como nos sentimos pertencentes a um ambiente desconhecido. Algumas questões foram também levantadas. Quais lugares não percebemos, começamos a dar valor para ressignificar a partir desse tour. O modo que transcorreu a oficina foi bem simples, né? Junto com os estudantes, servidoras e a equipe da Coeduca, realizamos um tour pela FS, onde foi mostrado alguns pontos específicos ditos como de acolhimento, né? E a partir, em conjunto, de que modo aquele espaço se torna não acolhedor, de que modo aquele espaço torna não um lugar. E depois de tivemos interferência do espaço, que é acolhimento para você, teve alguns espaços bem interessantes. E logo depois, com o fechamento, os estudantes de música também interferiram no espaço. E foi uma tarde muito boa e saborosa de reflexões e tranquila ao mesmo tempo. E é isso. Bom, uma das oficinas que nós oferecemos durante a Semana Calorosa no começo de 2020, antes da pandemia, foi uma oficina chamada Redecorando Memórias. Essa oficina foi baseada principalmente em um artigo que nós lemos sobre a fotografia, que falava muito sobre essa delicadeza do olhar, falava sobre as possibilidades de interpretações de uma mesma imagem vistas em vários momentos diferentes. Então, nós trouxemos essa oficina com o objetivo de fazer um painel com que os estudantes e servidores, durante o semestre, pudessem se relembrar daquilo que eles já eram, daquilo que eles estão se tornando, tornar-se perceptível. Então, trazendo, assim, uma subjetividade do olhar sobre o mundo. Inicialmente, antes de oferecer essa oficina para os estudantes, nós oferecemos essa oficina para as pessoas da Coeduca, fizemos uma oficina teste, e foi bem interessante, porque em cada painel foi realizado e foi imprimido a subjetividade e a característica única de todas as pessoas que estavam participando dessa oficina. E uma frase de autoria minha que foi criada durante essa oficina, durante a trajetória da montagem dessa oficina, foi essa: redecorar nossas memórias e eternizar nossas histórias. Novamente, e a gente está caminhando para o encerramento da nossa atividade. Então, para a gente poder fazer o fechamento dessa atividade agora pela manhã, a gente vai retomar a organização inicial da apresentação. Então, ao longo da apresentação, a gente começou falando do projeto Acolhimento, contando a história, explicando para vocês se situarem nas intenções, objetivos e histórico do projeto Acolhimento. Em seguida, a gente foi para a fundamentação teórica. Então, foram apresentados os principais conceitos e ideias que nos fundamentam e um pouco da nossa experiência de construir a nossa própria conceituação para o projeto Acolhimento. Em seguida, a gente foi para a pesquisa,
né, apresentando o nosso caminho de pesquisa, os passos que percorremos para fazer o nosso levantamento de ações de acolhimento, e depois apresentamos as informações que foram levantadas. E podemos mapear um pouco e apresentar para vocês o acolhimento na UNB, as ações realizadas como acolhimento na UNB até 2019, início de 2020. E por fim, a gente trouxe algumas das nossas primeiras experiências de acolhimento, né? O que a gente vivenciou, o que a gente pôde construir a partir da nossa formação, das nossas vivências e das possibilidades do início de 2020. E aí, agora a gente caminha para encerrar a história dessa etapa do projeto Acolhimento, chegando a março de 2020, quando a gente tinha planejado várias ações de acolhimento para o primeiro semestre de 2020, e fomos todos, no mundo todo, surpreendidos pela pandemia. Então, a princípio, tivemos uma interrupção no calendário da UNB e uma readaptação das nossas atividades, várias mudanças no nosso projeto, para que a gente pudesse entender esse novo cenário e construir ações para o ensino remoto emergencial na UNB. Então, essa nova etapa da história do projeto Acolhimento vai ser contada para vocês, para quem se interessar, na próxima atividade da Semana Universitária, que vai estar nesse mesmo canal e se chama Ações de Acolhimento na UNB em Tempo de Isolamento Social, Desafios, Caminhos e Possibilidades, em que todos nós que estamos aqui nessa atividade e mais gente que virá para agregar a essa nova discussão, vamos contar para vocês como que foi essa adaptação ao ensino remoto emergencial e que atividades aos poucos a gente foi pensando para o acolhimento à distância. E a gente está muito feliz com a realização dessa atividade na Semana Universitária. A gente queria primeiro agradecer aos nossos bolsistas, queridos e amados, que são essa realização do nosso sonho e com quem a gente tem muito orgulho de trabalhar. A gente queria, né, agradecê-los por darem sentido para o nosso trabalho, por serem fonte de inspiração e principalmente de energia e motivação para o trabalho. A gente queria também agradecer a DASU e ao DAC por estarem sempre como base e apoio para o projeto Acolhimento. A gente queria agradecer a toda a equipe Coeduca que compõe e realiza o projeto Acolhimento e que não estão todos aqui, mas todos se refletem nas ações realizadas aqui. E a gente queria agradecer a todas as pessoas da comunidade universitária e também de fora da UNB que já foram parceiras nossas nas nossas atividades e nos ajudam e ajudaram, espero que continuem ajudando a construir o projeto Acolhimento. Então, a gente agradece também a todos vocês que estiveram aqui com a gente assistindo a essa atividade. É uma felicidade a gente fazer esse álbum de memórias e abrir para vocês esse álbum de memórias e registrar esse nosso percurso. E a gente queria deixar aqui alguns contatos da Coeduca e do Projeto Acolhimento para vocês. Então, a gente tem no nosso e-mail da UNB, coeduca@unb.br, e a gente tem também o nosso Instagram, que é @coeducaunb. Então, estamos todos muito obrigados e até daqui a pouco, porque a gente volta em seguida com as ações do Projeto Acolhimento no ensino remoto. Obrigada e até mais. Tchau, tchau.